O presidente Jair Bolsonaro foi às redes sociais para rebater uma fake news difundida pela imprensa e anunciar que desistiu de lançar o programa Renda Brasil, uma reformulação do Bolsa Família. O anúncio foi feito após reunião de última hora com Guedes no Planalto. Em vídeo no Twitter, o presidente ameaçou com cartão vermelho integrantes da equipe econômica que defenderem medidas como corte de benefícios de aposentados e deficientes. Vamos assistir. Bom dia, acordei hoje surpreendido por manchetes em todos os jornais. O Globo: por Renda Brasil, o governo quer congelar aposentadorias. A economia propõe congelar a aposentadoria para criar Renda Brasil. Estado de São Paulo. Folha de São Paulo, essa é a mais terrível, né? O governo quer cortar 10 bilhões em auxílio para idosos e pobres com deficiência. O Correio Brasiliense: em prol do Renda Brasil, o governo estuda suspender reajuste dos aposentados. Eu já disse há poucas semanas que jamais vou tirar dinheiro dos pobres para dar para os paupérrimos. Quem porventura vier propor para mim uma medida como essa, eu só posso dar um cartão vermelho para essa pessoa. É gente que não tem um mínimo de coração, não tem um mínimo de entendimento como vivem os aposentados do Brasil. Então, dizer a todos vocês, né? De onde veio? Pode ser que alguém da equipe econômica tenha falado sobre esse assunto. Pode ser. Mas por parte do governo, jamais vamos congelar salário de aposentados, bem como jamais vamos fazer com que o auxílio para idosos e pobres com deficiência seja reduzido para qualquer coisa que seja. E última coisa, para encerrar. Até 2022, no meu governo, está proibido falar a palavra Renda Brasil. Vamos continuar com o Bolsa Família e ponto final. Um abraço a todos e bom dia. O ministro da Economia amenizou o mal-estar pelo fim do Renda Brasil e afirmou que o cartão vermelho de Jair Bolsonaro não foi para ele. Paulo Guedes acrescentou que a reação do presidente é política e que a imprensa deu interpretações erradas sobre tirar dinheiro dos pobres. Já que começou uma notícia que não é o que está na cabeça politicamente do presidente, quer dizer, pegar dinheiro do pobre, do deficiente, do idoso, para dar para o mais pobre ainda. Ele falou, bom, se estão interpretando assim, então não tem isso, pronto, acabou. Vou deixar bem claro que repetiu o que já tinha falado lá atrás. Ele já tinha dito isso, eu não vou tirar dinheiro do pobre para passar para o mais pobre. E levantou um cartão vermelho. O cartão vermelho não foi para mim, esclarecendo todo mundo. De acordo com Paulo Guedes, a imprensa confundiu assuntos distintos, como o da desindexação das despesas no país. O ministro cita ainda uma PEC que devolve à classe política o comando sobre os orçamentos públicos. Paulo Guedes também falou sobre outros temas hoje, mas isso a gente trata já já. Vamos começar por esse assunto, então. O fim da discussão sobre esse programa, Renda Brasil, começa com você, Zé Maria. Quero ouvi-lo. Pois é, olha, Vitor, foi bom o presidente Jair Bolsonaro chegar, colocar um ponto final nesse debate, nessa discussão aberta e nesta fonte de desentendimentos e pronto. Dizer que acabou esse debate aí sobre corte em programas sociais. Agora eu vou contar aqui desde o início, a origem dessa história. O ministro Onyx Lorenzoni, desde a fase lá do início do governo, ainda na transição, havia esta proposta de se fazer um programa social grande, que o ministro costuma chamar de guarda-chuva, para levar em consideração todos os programas sociais, inclusive o Bolsa Família. Esse programa Renda Brasil é bem maior do que o Bolsa Família. E a Bolsa Família teria um novo nome, que seria Renda Cidadã. E esse programa Renda Brasil seria muito maior. E aí foi apresentado lá atrás, ele ainda ministro-chefe da Casa Civil, o presidente não gostou. Aí depois, agora, no Ministério da Cidadania, houve reformulações e seria lançado no mês passado. Mas o presidente, naquela oportunidade, disse não mais uma vez e lançou um dos programas que entravam nessa área social, que foi a substituição do Minha Casa Minha Vida, né? Por este programa Casa Verde Amarela. Esse ficou. E o resto, o presidente disse não. A economia está sendo discutida
de forma mais, vamos dizer assim, mais total. O ministro Paulo Guedes, a equipe econômica, estão avaliando como o orçamento da União chegou a esse ponto, né? Ele é totalmente engessado, com despesas fixas de programas, de fundos constitucionais, de repasses, e há mesmo um debate para esquadrinhar cada uma das despesas do governo. Não houve uma combinação de vários jornais, isso é impossível, que os editores dos jornais se sentem numa mesa e decidam o que publicar. Na verdade, foi uma entrevista do secretário especial da Fazenda, o Valderi Rodrigues, que mostrou claramente onde o governo está tentando cortar para suprir ali a situação da economia e talvez lançar o programa Renda Brasil. E aí o presidente não gostou. E realmente, um assunto assim não pode ser discutido abertamente, porque gera desentendimentos. Por exemplo, ele falou em congelar aposentadorias. Sabe o que significa? Que sem o reajuste com a inflação, seria um corte nas aposentadorias. O valor seria o mesmo, mas o poder de compra seria realmente muito menor. Além disso, corte em seguro-defeso, que o presidente já havia descartado na live anterior, corte em seguro-desemprego, né? Tirar essa vinculação do salário mínimo da aposentadoria, quer dizer, o aposentado poderia chegar ao ponto de ganhar menos do que um salário mínimo, né? Porque o salário mínimo é reajustado e a aposentadoria congelada não. Então, todos iriam ganhar menos do que o salário mínimo, teoricamente, numa projeção longa. Isso estava gerando um incômodo muito grande. E aí o presidente hoje deu esse basta, né? Ameaçou com o cartão vermelho e o tema proibido agora acabou essa história de fazer este guarda-chuva social. E continuar desse jeito aí mesmo, Bolsa Família, o presidente já melhorou o Bolsa Família, criou o 13º, que não existia, né? O orçamento aumentou em 4 bilhões de reais, era 29 bilhões e 500 milhões do Bolsa Família, foi para 34 bilhões e um pouco, exatamente por conta do 13º, quer dizer, já é uma melhoria muito grande no Bolsa Família. E aí o governo vai melhorar o Bolsa Família, continuar com esse nome mesmo e pronto, e espanta esse debate horroroso de cortar aposentadorias e de cortar seguro-desemprego, que num momento como esse, pós-pandemia, né? O outro zum era de que o cartão seria para o ministro da Economia. Vitor, o ministro disse que estava junto com o presidente quando ele gravou aí esse desabafo, que isso aí foi um desabafo, né? E esse chega para lá e uma sacudida no governo. É mais um ponto que eu vivo dizendo aqui. O presidente rasgou, pegou de volta as cartas brancas que ele distribuiu no início do governo. Tá certo, ele que foi eleito, ele que manda, né? Você, Fiuza. Tem um ruído aí, eu acho que de fato os jornais saíram todos, né, com a mesma manchete e isso certamente adveio aí de uma entrevista de um integrante do governo, né? Eu acho que o freio de arrumação aí do presidente não foi tanto em relação ao que está sendo estudado pela equipe econômica. Eu acho que esse ruído não existe, né, entre o presidente e a equipe econômica. Mas foi justamente um tranco na forma como isso é expressado, como, por exemplo, nessa entrevista. Porque, de fato, não assisti a íntegra dessa entrevista, mas a ideia de que você teria aposentadorias congeladas realmente foi para as manchetes e possivelmente foi dita, né? Até o presidente da Câmara, que tem aí criticado a ideia da CPMF, ele insiste em chamar de CPMF um imposto que não é a réplica da CPMF, né, que é uma contrapartida, que está em estudo também, né, mas é uma contrapartida à ideia de desoneração da folha, né, quer dizer que, segundo, né, o ministro Paulo Guedes, no entendimento dele, seria ganho para todos essa substituição. Isso está em discussão. E eu citei o Rodrigo Maia porque, nesse caso, desse problema de hoje, desse ruído de hoje, o Maia até apareceu para concordar, né,
concordar com a ideia do congelamento de aposentadoria por 2 anos. Enfim, segundo declarações atribuídas a ele aí que estão na imprensa. O que foi considerado pelo presidente Bolsonaro um palavrão, uma impossibilidade, né? Ele não quer nem ouvir falar. E aí ele gravou aquele vídeo que eu tenho a impressão, Vitor, que é destinado, sim, à equipe econômica, né? Assim, acho que com esse vídeo ele quis dizer o seguinte: não dá para, em processo, né, no transcurso de um estudo para apresentar um programa, ficar discutindo isso em público, seja com a imprensa, seja com outros interlocutores, porque aí as chances de desgaste são muito grandes, as chances de mal-entendidos são muito grandes, e a impressão que dá é que ele não quer esse tipo de vulnerabilidade, né? Já basta todas as outras áreas em que o governo tem sido muito cobrado. Hoje, Vitor, o país precisa de reformas drásticas. Não vamos escapar disso. Eu acho que o presidente está querendo proteger uma parte vulnerável, quando ele fala, né, que não quer dar para os paupérrimos, tirando dos pobres, né? É porque, de fato, né, você falar em congelar aposentadorias que já são baixas, né? Aliás, numa versão anterior, ele já tinha dado essa canelada aí umas 3 semanas atrás, na equipe econômica, quando se falava também do Renda Brasil, e aí aparecia, por exemplo, a ideia de suspensão de abono salarial para quem ganha até dois salários. O presidente não quis nem ouvir falar disso. Ali ele já tinha dado essa mesma canelada, e que agora ele deu, acho que ele espera que de forma definitiva. Agora, o fato é que a equipe econômica vai ter que dar nó em pingo d'água depois de aportar aí um socorro que vai chegar a quase R$1 trilhão. Né? O país vai ter que se reinventar nos próximos meses, no curtíssimo prazo. Né? Tem reformas importantíssimas para serem feitas, e sacrifícios virão. Né? A população pode esperar. Essa ideia de você trancar uma sociedade, né? Interromper o funcionamento parcialmente de uma sociedade, como se isso não tivesse um preço. Isso vai ter um preço. O presidente sabe, todos sabem que isso vai ter um preço, e esse preço não vai ser algo impagável em todos os sentidos, de manutenção da harmonia da sociedade, de convulsão, de crise, se o país reformar muito rapidamente o Estado com essas 3 reformas que estão aí: a administrativa, a tributária administrativa, a tributária e conectada com a Previdência, que já foi feita. Aliás, na Previdência, uma primeira fase foi feita nos anos Fernando Henrique, criando, por exemplo, o fator previdenciário. O fator previdenciário diminuía a aposentadoria, né? Quer dizer, proporcionalmente, em termos ali da possibilidade que você tinha de se aposentar com um determinado tempo de trabalho, para você se aposentar naquele mesmo tempo, você passaria a receber um benefício menor. Isso teve um custo político gigantesco lá nos anos Fernando Henrique, mas era um período em que o Plano Real tinha decolado, o povo tinha mais dinheiro no bolso, não estava no meio de uma crise. Agora, no meio desta crise, dessa pandemia, o presidente não quer nem ouvir falar desse tipo de sacrifício aos mais vulneráveis. Vai lá, Ana. Bom, Vitor, a preocupação que eu tenho é em relação ao que, não apenas ao que é dito, né, fora do Planalto, mas como a imprensa carrega isso. A gente sabe que existe um movimento midiático de grande parte da imprensa que não gosta desse governo, ou seja, é democracia e liberdade e torcida para que tudo dê certo apenas se o meu candidato vença. Então, eu acho que eu vou pegar uma carona no que o Fiuza disse em relação aos sacrifícios que virão. Eu acho que já estávamos fazendo grandes sacrifícios, né? Começando pela reforma da Previdência, que foi até antes da pandemia. A gente já estava ali, desde que Bolsonaro foi eleito, começamos a trocar os pneus do carro com o carro andando, né? Para ficar bem próximo aí do ditado popular.
e mais sacrifícios virão, e para a gente, né, nós brasileiros, eles serão mais pesados ainda, porque além de estarmos vindo, né, de um tempo muito nebuloso, né, com os governos petistas, aí a gente entrou nesse tempo nebuloso mundial, né, nessa cereja do bolo aí para a gente, que foi essa pandemia histórica. Então, acho que quanto menos interlocutores do governo discutirem esses pormenores, né, com a imprensa ou com membros da imprensa, claro que notícias sempre terão que ser dadas e passadas para a população, mas acho que quanto menos a gente ver esse tipo de discussão ou que alguma coisa que dê para ficar mal entendido, porque aí eu vou discordar do ministro Paulo Guedes. Eu acho que a imprensa não confundiu, não. Eu acho que às vezes a imprensa ela não confunde apenas, ela coloca a manchete que vai atender aí a turma, como nós comentamos ontem, a turma do Paulo Coelho, que não quer saber se é o governo Bolsonaro, quer remar contra o país, contra as boas reformas, e eu acho que a gente, como se estivéssemos em barcos diferentes, né, Vitor? Essa imprensa que puxa para baixo e essas pessoas que puxam para baixo todas essas reformas e as melhorias que vêm acontecendo, como se eles estivessem num barco diferente das outras pessoas, né? Afunda esse governo, afunda todo mundo. E a gente sabe que a imprensa também, grande parte da imprensa, né? A gente fala imprensa, mas é uma parte significativa, mas temos bons profissionais e bons jornalistas aí na imprensa também, e isso eu acho que só causa barulho, e a gente tem que ter cuidado, porque a gente não tem controle também do que chega na população toda hora, e aí a população, a sociedade pode encarar mais uma crise, e a gente sabe que Paulo Guedes, o ministro, já foi embora, né, entre aspas, já foi despedido aí umas 438 vezes e continua forte e firme aí do lado do presidente, do lado do Brasil. Então, acho que o governo tem que ter os membros do governo, do Ministério da Economia, tem que ter muito cuidado com o que se discute, o que é necessário, tem que filtrar o que é necessário sair ali dos âmbitos do Planalto.